Olá, 31 de março de 2016, quinta-feira, e o seu boletim direto da notícia já está no ar. O Instituto de Pesos e Medidas aumentou a fiscalização a taxistas que podem estar rodando com o equipamento de medição de corridas adulterado. O alvo de uma blitz realizada hoje foram os taxímetros que, se forem adulterados, podem marcar mais quilômetros do que o que está rodado. A fiscalização foi realizada na manhã desta quinta-feira por fiscais da Superintendência de Transportes Urbanos, SMTU, e Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. Os táxis foram parados e tiveram seus taxímetros averiguados. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a operação foi motivada por algumas denúncias de que táxis estão rodando irregularmente, com o equipamento registrando mais quilômetros do que realmente foi rodado. Nós recebemos denúncias de adulteração do taxímetro. O taxímetro é aquele aparelho que dá o preço da corrida e a gente precisava verificar. Fez a parceria com o IPEM, que é o órgão certificador do taxímetro, e a gente trouxe os taxistas para a pista de medição para saber se existe realmente essa adulteração ou não. Ao entrar no táxi, o passageiro paga R$ 4,00 pela bandeirada inicial. O quilômetro rodado vale R$ 2,60 na bandeira 1 e R$ 3,45 na bandeira 2. O passageiro tem de prestar atenção nessa relação, quilômetro rodado com o que o taxímetro indica. Dúvidas e denúncias devem ser encaminhadas para a ouvidoria do IPEM, no telefone 0800 092 2020. O que nós queremos promover é a concorrência justa, é garantir que o taxista, que está totalmente legalizado, não está concorrendo com algum profissional praticando algum tipo de fraude. E o cliente também, os consumidores que utilizam esse serviço, também saem ganhando, porque todos atendem à legislação vigente no Brasil. A fiscalização desta quinta não flagrou nenhum equipamento irregular. Eu acho que a fiscalização é importante. Deixa o cliente seguro que ele está pagando justo pelo que o serviço está sendo efetuado, né? E deixa a gente tranquilo também, porque não causa um constrangimento para o cliente. Olha, estou acostumado a pagar esse valor, hoje está mais caro. Então a gente dá um certificado, do Inmetro, regularizado, aprovado. Movimentação grande hoje no bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus. Um veículo marca Citroën pegou fogo por volta das 10 da manhã na rua 1º de Maio, em frente à feira coberta do bairro. O proprietário do carro não sofreu nada e disse que não tem ideia da causa do incêndio. Segundo ele, o veículo tinha somente 3 meses de uso. Os bombeiros usaram um carro de combate a fogo e tiveram que interditar a rua por algumas horas. O veículo foi totalmente destruído. Polícia prende homem suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Confira essa e outras notícias no Giro Policial. David Moraes Botão, de 24 anos, conhecido como Dom Juan, foi preso na casa dele no Amazonino Mendes, na zona norte. Ele é suspeito de comandar um dos pontos de tráfico na região. Com David foram encontrados 15 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão, material para preparo da droga, além de fogos de artifício que, segundo a polícia, eram usados para avisar sobre a presença policial na área. No quintal da residência, ainda foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 24, uma munição e um colete à prova de balas. O aposentado Raimundo Santana, de 63 anos, foi morto com 2 tiros nas costas dentro da própria casa, na zona norte, por um homem ainda não identificado pela polícia. O senhor tinha se negado a abrir a porta para o suspeito. A companheira do idoso, a dona de casa Rosália da Silva, de 33 anos, disse que estava dentro da casa com o marido quando ele foi baleado pelo homem que estava do lado de fora. 9 homens foram presos em flagrante por participação no assalto à casa do prefeito de Urucurituba, Pedro Rocha, no conjunto Ileia, Redenção, zona centro-oeste. Um dos integrantes do bando era o afilhado do político, Edmar Farias de Souza, de 29 anos. Segundo a polícia, eles estavam em busca de R$600 mil em espécie que estaria no cofre da casa. O grupo ainda roubou e agrediu 8 pessoas que estavam no local. Eles se envolveram em um tiroteio com os policiais, mas ninguém ficou ferido. Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, foram roubados R$ 2.700, joias e 10 celulares. Sistema de Segurança Pública do Amazonas discute ação integrada para as partidas dos Jogos Olímpicos que serão realizados em Manaus no mês de agosto. No primeiro dia, os debates foram voltados principalmente para as ações de segurança do revezamento da chama olímpica, que acontece em junho, e do período dos torneios masculino e feminino de futebol.
a expertise do Estado e o alinhamento das forças aqui é nítido, é notório. E nós temos certeza que o nível de excelência do trabalho aqui no Amazonas será pelo menos igual, né? Mas a expectativa é que seja tão bom quanto ou melhor do que foi na Copa. Boa parte do plano tático integrado já está elaborado e em fase de aprovação. Outros pontos devem ser discutidos para a construção de uma nova versão do projeto, que irá ser atualizado outras vezes até os Jogos. Nós estamos desenvolvendo, um processo de planejamento integrado. Então, neste processo, nós já entregamos alguns produtos. O primeiro produto foi exatamente o Plano Tático Integrado de Segurança, que compreende todas as operações e ações que acontecerão aqui no estado do Amazonas. E este plano ele vai ser desdobrado em 2 outros. Um plano geral integrado das ações de segurança para a operação revezamento da tocha, especificamente, a tocha olímpica, e um segundo para os Jogos Olímpicos de futebol masculino e feminino que acontecerão aqui no estado. De acordo com o comitê organizador do Torneio Olímpico de Futebol, esta preparação serve para prevenir e também reprimir ocorrências. Todos os eventos referentes ao futebol olímpico e revezamento da chama olímpica passam pelos 3 vertentes, na verdade, que é a área de defesa, a área de segurança pública e a área de inteligência. Então, realmente esse encontro é para nós aliarmos essas informações, consolidarmos tudo isso em um plano escrito para que seja esse plano testado e executado com sucesso nessa grande operação. O segundo workshop Jogos Olímpicos Rio 2016 Amazonas reúne os órgãos envolvidos no planejamento do evento e alinha as informações necessárias para a execução do Plano Tático Integrado. O evento acontece até amanhã, 1º de abril, no Centro Integrado de Comando e Controle, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o primeiro alerta de cheia do ano. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui a pesquisadora do CPRM, Luna Alves. Boa tarde, Luna. A gente já começa querendo saber o que muita gente quer saber também, a previsão de cheia grande para esse ano aqui em Manaus. Boa tarde. A gente tem que ser muito delicado em relação à previsão desse ano, como eu falei lá na apresentação, que a princípio parece que não. A nossa estimativa foi de uma cota abaixo da média, abaixo do que a gente geralmente observa aí, então sem grandes preocupações em relação à Defesa Civil, Prefeitura e os órgãos competentes. A gente observou esse ano um ano mais seco do que o comum, do que o normal, mas a gente tem que ser bastante delicado no sentido de que existem algumas variantes que a gente ainda não consegue prever. Por exemplo, no Rio Solimões, em Tabatinga, a cota aumentou muito nos últimos dias, então esse efeito que aconteceu lá, ele pode ser observado aqui também. A gente observa que a estação de Manaus, a hidrologia aqui de Manaus, ela corresponde muito bem ao que acontece nos Solimões. Então, essa subida íngreme que ocorreu lá nos Solimões, em Tabatinga, ela pode chegar aqui, lógico que com efeito de abrandamento devido ao tamanho da bacia. A gente não espera que a cota máxima seja atingida, a cota máxima da série histórica seja atingida agora esse ano, mas a gente tem que ser delicado no sentido de que a gente tem uma primeira previsão agora e quanto mais se aproximar de junho, a gente vai melhorar essa estimativa de previsão. Mas, a princípio, não vamos ter uma grande cheia esse ano, não. Hoje a previsão é de 26,90, né? Isso daí, comparado com o ano passado, tá baixa, tá alta? Como é que tá? Tá bem abaixo do ano passado. Se a gente pegar todos os dados de cheia ao longo dos anos, isso é mais ou menos 20%. Ou seja, em 20% dos anos só, a gente observou uma cota menor do que essa. Então, 80% dos anos, a gente teve uma cota de cheia maior do que essa que a gente estimou. Então, é uma cota mais tranquila, assim, em relação aos efeitos associados a esse evento de cheia desse ano. Para a gente entender melhor, qual a relação que o nível da água que banha, né, no Negro, que banha Manaus, tem em relação com outros estados aqui da região e que pode acontecer também esses fenômenos aí em outros estados e que pode interferir aqui também? Então, a bacia do Rio Amazonas, ela é uma bacia muito grande, né? Então, o que acontece em Manaus, apesar de Manaus estar localizado no Rio Negro, ela responde muito bem ao que acontece nos Solimões. Então, por exemplo, Boa Vista está no Rio Branco, mas está dentro do Rio Negro. Então, o que acontece lá tem impacto aqui. Na verdade, o que acontece aqui, então, em Manaus, é um efeito conjunto de todas essas outras bacias. Então, como eu disse, o que acontece em Tabatinga pode ser um retrato do que vai chegar aqui. Então, se a água a gente tem muita água lá em Tabatinga, vindo principalmente da precipitação ocorrida ali fora do Brasil, essa água vai chegar aqui. Claro que com impacto menor do que acontece lá, porque a bacia aqui é bem maior, né? Você falou muito de Tabatinga, mas existem outras regiões aqui do estado que podem ser atingidas aí por uma grande cheia, que já estão com os níveis altos ou baixos. Como é que está essa relação aí com outros estados aqui da região, então, apesar de o panorama ser mais de Manaus? Então, a gente vê aí que na bacia do Rio Negro a gente teve cotas bem abaixo do normal
normal. A gente teve um problema de seca, né, na São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Barcelos, Moura, tudo com cota abaixo do normal, abaixo do médio. Até então, o Solimões também estava uma cota abaixo do que a gente espera, com um período de retorno bem baixo, assim, bem alto em termos de frequência, né? Então, a frequência daquelas cotas são bem tranquila em relação a um evento mais para o seco do que para enchente. Agora, essa mudança da cota de Tabatinga, a gente está começando a entender agora. A gente ainda não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, agora, no Solimões, as cotas estão normais, certo? Então, agora, o que vai acontecer daqui para frente é que vai dizer para a gente como vai acontecer essa cheia aí entre junho e julho, que a gente espera. Bruna, falando um pouquinho mais sobre a questão do clima, né? A gente percebe que nos outros anos, janeiro e fevereiro, chovia um pouco mais. Esse ano a gente percebeu, né, que está chovendo bem mais agora nessa segunda quinzena de março. O que isso interfere com relação a essa questão mesmo desse regime aí de águas? Devido ao El Niño, né, a gente tem muitos falado isso em relação à climatologia, o El Niño acabou trazendo menos chuvas para a região amazônica do que eu esperava. Se a gente observar o que choveu aqui em Manaus ou em São Gabriel, toda a região amazônica, choveu menos do que chove normalmente, né? Foi uma anomalia negativa. O que parece é que a chuva foi atrasada. Então, agora a gente está vendo que março está chovendo bastante. Então, parece que a chuva atrasou um pouco e aí a gente vai ter que ver daqui para frente como que isso vai influenciar nos rios. A gente observou aqui em Manaus um efeito interessante que não é totalmente impossível de acontecer, mas é pouco comum. A gente ter o rio rebaixando agora entre janeiro e fevereiro. Então, a gente observou as cotas reduzindo. Isso, se a gente pegar os dados da série histórica, isso é característica de anos de seca. Então, é um comportamento um pouco abaixo do que o normal. Por conta de séries históricas aí de cheia, as pessoas ficam querendo saber todo ano como é que estão as previsões. Então, assim, existe algum site, alguma página na internet que as pessoas podem acompanhar esse regime aí de água, se vai chover muito, qual a previsão? A gente trabalha com monitoramento hidrológico, ou seja, a gente trabalha com o que passou. Exceto esse evento de previsão, a gente não costuma fazer previsões, principalmente de chuva, isso aí é mais a área do CIPAM, do INPE, desses outros órgãos. Mas o monitoramento, as cotas das principais estações do Amazonas, você pode encontrar no site da CPRM, no SACE, que é o Sistema de Alerta Hidrológico, www.cprm.gov.br/SACE. Aí você tem lá as bacias monitoradas, entre elas a bacia do Amazonas. Aí você consegue acompanhar online as cotas em Tabatinga, em Fonte Boa, em Manacapuru, Itapeva, também no Negro Moura, Barcelos, Boa Vista, Caracaraí, em algumas das principais estações aqui do estado do Amazonas. A gente passou semana passada pela Semana da Água, né, Mundial da Água. Isso acaba interferindo, né? A ação do ano acaba interferindo aí nesse sistema, né? Eu queria que você desse um alerta para as pessoas que estão em casa que podem ajudar de certa forma, porque acaba tudo influenciando a natureza, né? Assim, hidrologicamente falando, a gente sabe que os eventos hidrológicos, tanto de chuva quanto de cota, eles naturalmente variam. Não é errado falar que a gente às vezes vai ter cheia, às vezes vai ter seca, isso faz parte do processo natural. O que a gente tem observado com base na nossa série histórica, que aqui em Manaus é de 112 anos, é que cada vez mais os eventos extremos eles estão mais extremos e mais frequentes. Então, se a gente pegar aí das 10 maiores cheias da história, 2014, 2013, 2012, 2011 estão 2015, 2014, 2013, 2012 estão dentro dessas 10 maiores cheias, ou seja, está cada vez mais frequente. E a seca também, a gente tinha um recorde histórico que foi atingido em 2005, depois em 2010 foi atingido de novo. Então a gente sabe que estão ficando mais frequentes e a gente tem que se preparar para isso. A população tem que saber, a Defesa Civil, os órgãos competentes têm que se preparar para responder de forma adequada, minimizar o impacto desses eventos extremos na população. A bacia é a maior bacia do mundo, sem dúvida. Então, o impacto da população, do efeito antrópico na hidrologia, a gente ainda não sabe muito bem como isso ocorre. Ninguém consegue responder. Mas como a população usa essa água, a forma como ela devolve, em termos de qualidade, em termos de quantidade, isso tudo interfere no uso que a gente vai fazer. E esperando eventos cada vez mais extremos, a gente tem que estar preparado para isso. Ok, agora eu queria falar com relação à questão da integração com outros órgãos, né, no que diz respeito à questão do clima, CPRM, Defesa Civil. Como é que está essa situação aí? Aqui em Manaus, no Amazonas, de maneira geral, a gente tem um respaldo muito interessante. A gente sempre trabalha muito junto. Quando a gente gera os boletins semanais de monitoramento, o CIPAM emite para a gente uma previsão da precipitação. Esses dados são enviados para a Defesa Civil e para os órgãos do governo. Então, a integração é muito interessante, é muito bacana a gente fazer parte desse ciclo. Tanto que a gente sempre faz o alerta, como foi hoje lá, vai o pessoal da Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, o pessoal do CIPAM está sempre respaldando a gente e é uma rede de comunicação, na verdade, porque todos os órgãos, acho que todos os órgãos governamentais, eles têm o principal objetivo, que é garantir a segurança da população, minimizar os impactos e garantir o bem-estar da população que está sendo respaldada por nós, né?
Ok, com certeza. Luna, obrigada pelas informações, pela sua presença aqui no programa, tá? Eu que agradeço o convite, à disposição. Ok. E no próximo bloco você confere a estreia do quadro Confraria do Sabor, comandada pela chefe de cozinha Audrey Fink. Não saia daí, nós voltamos já.